Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amém? Os irmãos fiquem bem à vontade, os que vão contribuir, por favor, façam isso. E os demais, então, eu vos convido a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos passear um pouco para mostrar para você de que se você deixar, o Senhor vai te honrar, amém? Não depende de Deus, depende de você. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Quando trata-se da palavra de Deus, o tempo é o relógio de Deus. E o tempo é muito rápido. O tempo passa rápido. Então, os irmãos, fiquem bem à vontade, glorificando a Deus e dando graças a Deus por estarem no melhor lugar que uma família pode estar nesse horário, na casa de Deus, amém? Livro de Neemias, capítulo 4, aleluia. Os irmãos que têm uma dificuldade de leitura, ouçam que eu vou ler então. Capítulo 4, essa não é a mensagem, mas é um passeio que nós vamos fazer para mostrar para você que Deus quer te honrar, amém? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses judeus fracos? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, darão a cabo a obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O 4, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiros. O 9, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até que a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. É uma passagem, meus irmãos, que nós vamos preparar para nós entrarmos na mensagem definitiva, que eu vou mostrar para você. Enquanto que muitos morreram quando nasceram, muitos foram abortados também, e Deus usou de misericórdia para conosco. Nós estamos aqui, queremos honrar a Deus. Eu estou na dependência do Espírito Santo. Eu sei que Ele se alegra porque Ele me conhece e sabe que eu sou limitado. Eu não tenho conhecimento como muitos irmãos pregadores têm, mas o Senhor usa cada um segundo a sua misericórdia para nos abençoar, nos dando a graça, para que voltamos para o nosso lar preocupados, não alegres, preocupados, porque a palavra de Deus nos direciona para a preocupação, porque assim como falou o irmão, estamos nos fins dos tempos. E a igreja, muita gente não se apercebeu disso. Já foi feito o acordo em Jerusalém. Tudo está acontecendo. Já se manifesta um dos principais do anticristo, capítulo 6 de Apocalipse. Precisamos ter ciência disso. Então, baseando-se nessa palavra, meus irmãos, eu quero pedir para você tomar assento e ficar bem à vontade. Eu não sei o que você falou para tua mamãe quando tu veio. Ah, mãe, eu não estou muito afim de ir lá. Ah, eu vou lá por causa de você. Ah, mas igreja é tudo igreja. Não acontece nada. Você que estava aqui, que quando começou a bater, a bateria começou, o som, e você se sentiu um pouco perturbado, isso é uma guerra espiritual. O inimigo não quer que você se sinta à vontade no aprisco de Jesus. Vou mostrar para você que Jesus mandou te soltar, porque o príncipe deste mundo já é manifesto em muitas nações, mas o Brasil é um dos países que mais abriu terreiro. O Rio Grande do Sul é o estado que abriu 438 terreiros.
depois que assumi esse governo. Eu não falo de política, porque a minha bandeira é a palavra de Deus. Mas uma coisa eu vos digo: eles estão se infiltrando na casa do Senhor. São homens sábios, são cantores que têm pacto com Satanás e vêm na casa de Deus para adorar a Deus. Que Deus é esse? Porque estão cheios de espíritos malignos e não se manifestam na casa de Deus. Por quê? Não é por causa da igreja, é por causa dos pregadores. E como disse Isaías: eu sou um homem de impuros lábios, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, ou vice-versa. Se eu estou no meio, eu preciso mudar minha postura e minha posição, e ter um diálogo com Deus, dizendo: essa noite eu entrei aqui e eu quero honrar o Senhor. Se tem alguém aqui em situação de empate financeiro, se tem alguém aqui em situação de credibilidade com Deus ferida, depende de você. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu entreguei minha vida, minha alma, meu espírito, meu ser para Ele. Para isso, duas vezes tentaram tirar minha vida. E aprove ao Senhor me deixar aqui. E se eu estou aqui, quero ser útil. Eu quero que a tua vida seja transformada e que tu sejas abençoado, no mínimo, o dobro que Deus tem me abençoado. Aleluia! Aleluia! Já me encontrei com o inimigo. Já ouvi em 28 anos 4 vezes a voz do Senhor. E eu sei, e eu posso dizer, eu sei o Deus que nós servimos. Não pense você que tu está aqui essa noite é porque tu queres agradar alguém. Não, foi o Espírito Santo do Senhor que te trouxe aqui. Nós lemos uma palavra aqui, meus irmãos, quando estão levantando a muralha ao redor de Jerusalém. E ali tem um homem público, ali tem um homem de autoridade chamado Sambalate. E ele começa a ver o povo de Deus erguendo de novo a muralha. E ele, como ele tinha autoridade, ele sabia que tinha conceito, ele começa a falar e tirar sarro da igreja. Hoje tu não pode abrir internet, tu não pode ver situações no teu celular. De cada 10 situações que falam da igreja, estão zombando do povo de Deus. E aí eu te pergunto: o que tu tens feito a favor da tua vida para que tu sejas respeitado? Para que entendam que tu não é uma pessoa normal e aqui tu é um peregrino, aqui não é teu lugar, porque o reino de Deus te aguarda. Aleluia! Aleluia! Então ele começa a tirar sarro e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos? Olha só, que fazem esses fracos? Sacrificarão, darão cabo a obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. O que Satanás está dizendo nos dias de hoje? Como ele usou os seus no seu tempo da igreja primitiva, hoje ele está usando muita gente que se diz pregador da palavra, ou se diz cristão no Senhor. Também ele está usando. Porque se eu quiser que a igreja seja do meu jeito, se eu quiser que se cumpra os desejos do meu coração, certamente o Senhor não estará comigo no que se refere à palavra dele. Porque o meu coração é enganoso, mas a palavra do Senhor, ela é eficaz. Oh, aleluia! Aleluia. Então ele está dizendo, mesmo que edifiquem, ele está dizendo para nós hoje, mesmo que vocês se reúnam, eu sei que vocês vão sair da igreja no final do culto e vão chegar em casa brigando, se contrariando, e amanhã aquele teu parente, e virão até você, e você vai enxotá-los de volta. Você não vai querer ter amizade, você não vai querer que eles se aproximem de você. Ele está dizendo
Você, homem, você, mulher, primeira oportunidade que tiver, você vai pular o muro. Palavra. Mas eu creio em nome de Jesus que a igreja começa a tomar uma postura. Qual é a igreja que começa a tomar uma postura? E muita gente me critica, mas não fala direto comigo. Eu gosto quando falam comigo. A coisa que eu mais gosto é quando a pessoa diz assim: eu não simpatizo contigo e eu não quero uma aproximação contigo. Oh, glória! Que maravilha, meu irmão! O problema é quando alguém age como Brutus. Está lá o Júlio César, despede todo mundo e diz: olha, Brutus, tu é meu amigo, tu é a única pessoa da área de segurança que eu acredito em você, Brutus. Eu acho que eu mereço um abraço teu. Porque muita gente já ouviu aquela frase: ai, até tu, Brutus. Eu acho que eu mereço um abraço, né, Brutus? E tu vai fazer uma nova equipe. Tu vai ser o líder da equipe de segurança de novo, porque eu sempre acreditei em você. Tu pode me dar um abraço? E veio Brutus então, e vai dar um abraço no rei. Já puxa a espada nas costas do rei e dá mais 22 facadas no rei. Ou você acha que você estando no Senhor, tu pode confiar em todo mundo? Tu quer ir de fiador para todo mundo? Qual é a tua postura no que se refere à palavra de Deus que ela diz? Ela fala sobre isso. Para você não entrar em briga dos outros, para você não ir de fiador. Mas é meu irmão, é meu filho. Estou falando da Bíblia. Eu não troco a misericórdia da presença de Deus na minha vida por amizade. Então eu sou uma pessoa limitada. Eu congrego num dos maiores ministérios. E o pastor que era presidente, Deus usa a minha vida, Deus me visita na noite, Deus me mostra eu lá e eu vou lá. Jesus me mandou aqui, já é a segunda, terceira vez, e eu tenho meu celular, eu falei para a esposa dele: ó, Jesus mandou falar com o seu esposo, pastor, presidente. Mas eu ligo agora para o governador e ele me atende. O governador me atende. Mas o seu marido é a terceira vez que eu venho, não consigo falar. Mas qual é a causa? Me lembrei do apóstolo Paulo, queria fazer lá, mas o Espírito do Senhor a me dizer o que fazer. Quando hoje mesmo vai falar com ele, final do culto, só eu e ele na sala, e lá tinha um obreiro, 2, cheio de demônios. Mas que é isso, irmão? Vamos ser realistas. E não deixavam somente eu e o homem. Dali um pouquinho, a filha dele liga: pai, já é 11h20 da noite, pai, estou sozinho aqui no estacionamento. Já vou, filha, só atender mais um irmão. Saíram, eu disse para ele: Jesus mandou dizer que tem um pastor em adultério. Mas antes disso eu quero dizer, é o melhor amigo seu. O senhor conhece ele, sabe quem ele é. Jesus mandou eu fazer uma pergunta: o que o senhor vai fazer? Capaz, irmão, já quiseram investir em mim. No outro dia reuniu todos os pastores, que é o maior ministério do Brasil e do mundo. É a maior parteira da terra, mas é a pior mãe da terra também. Ela gera os filhos. Quando ela olhar no teu bolso, se tu não tiver a moeda, tem igrejas que não é mais lugar de trabalhador, não é lugar de pobre, porque pregar a verdade tu tem que pagar preço. Ou você acha que eles vão investir em mim? Mas eu não estou por cargo, eu não estou por posição, eu estou para agradar o meu rei e tomar um povo como vocês, que são igual a mim, pessoas humildes, pessoas simples e que sabem que serão excluídos do meio de um povo. Que igreja é essa? Jesus está tirando o mundo da igreja, vai tirar a igreja do meio dessas igrejas grandonas que se acham, e depois vai tirar a igreja da terra. Oh! Aleluia! Então, irmãos, essa passagem aqui, o que eu quero vos dizer: vigia, fica atento. Jesus alertou para nós ficar atento, vigiar. Porque eu vi Jesus fazer milagre.
O inimigo me convidou para fazer um pacto com ele. Faz, José, comigo um pacto, eu te oriento como fazer, e tudo o que tu quiseres eu te darei. Eu não vos conheço, mas eu estou dizendo que muita gente que eu conheço está brincando com o inimigo. E é assim que ele trabalha, com o sapatinho de algodão. Quando tu vê, tua família está destruída. Quando tu vê, tu está devendo para todo mundo. E não é pelo dízimo que tu vais herdar o reino de Deus. Vai em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 em diante. Mas se tu ofertar na casa do Senhor, ajuda a pagar água, ajuda a pagar luz. Tem até pastores que ajudam a comprar antibiótico, remédio, enquanto que tem outros que estão comprando casa na praia, apartamento, chácara. Essa não é a igreja, irmãos. Aleluia. Então a igreja precisa tomar uma postura. Certo dia o inimigo disse para mim, bateu na minha porta, fui lá abrir a porta, tinha um lá fora, na minha área, eu vou entrar na tua casa. E eu comecei a gritar lá da minha área, eu comecei a gritar para minha irmã que mora aqui em cima, Xalê, entre em oração comigo. Tu não entrarás na minha casa em nome de Jesus. Só que muitos pregadores, muitos pastores acham que chegarão a ser pastores, acham que chegarão a ser pregadores sem ser preparado por Deus. Tem homens que são enviados, tem homens que são como Paulo, eu fui chamado. E os homens chamados, Deus vai preparar. As mulheres chamadas, Deus vai preparar. E não vai preparar com chocolate, não vai preparar com flores, é com decepção, é com lágrima, é com sofrimento, para que tu entenda que a primazia da tua vida é Jesus Cristo. Olha a basura. Antes de eu amar meu filho, meus netos, que eu criei 2 netos, Deus das flautas, antes de amá-los, antes de eu amar minha esposa, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Aleluia. Porque Ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo algo profundo nas nossas vidas. Então, como eu disse, o horário passa muito rápido, irmãos. Eu tenho uma palavra poderosa. Vou procurar ser rápido. Aleluia. Eu quero vos falar de uma família que foi dizimada. Primeiro homem que os homens escolheram, Saul. A família de Saul é dizimada. Acabam com a família dele e perseguem até a 2ª, 3ª geração dele. Aonde eles achavam familiares de Saul, eles matavam. Então ela é dizimada. E sobra somente um rapaz, que aos 5 anos, quando tem uma guerra, a mãe de leite, segundo a Bíblia, ela sai correndo e cai aquela criança, e quebra os tornozelos, quebra as perninhas, aos 5 anos, e o nome dessa criança se chama Mefibosete. Aleluia. Então, no decorrer do tempo, Saul está dizimada a sua família, acabou a família de Saul. E passa-se o tempo, e Davi, que poupou a vida de Saul, que Saul, por 21 vezes, tentou matar Davi, pelo conceito. Nós estamos brigando por conceito. Eu conheço homens e homens. Eu não estou dizendo que eu sou inteligente, mas eu era muito burro. Há 28 anos atrás, quando o Senhor me deu a oportunidade, aleluia, que eu pedi para Ele, me aceita como teu servo, aleluia. Eu era mais burro, eu pensava que os obreiros, eu pensava que a liderança, e a gente não generaliza e não precisa falar isso, eu pensava que iam se alegrar, eu pensava que o meu pastor ia se alegrar. Eu não posso ser hipócrita de não pregar o que eu vivo. E eu comecei a ver Jesus fazer milagre. Aleluia.
Então esse menino, ele quebra as pernas. E ele é adotado. Aleluia. Ele é adotado, meus irmãos, por Maquir, um homem do bem. Mesmo assim, Mefibosete, ele casa, ele tem família, ele tem filhos. Aleluia. E quando Davi assume a sua igreja, o seu povo Israel, por que não dizer igreja? Deus, aleluia. Davi chama um homem, posso dizer perverso, é um dos mais antigos da casa de Saul. E ele pergunta: há alguém da família de Saul, alguém da família de Jonas que eu possa usar da bondade de Deus e ajudá-lo? Aleluia. E ele chama Ziba e faz essas perguntas para Ziba, que era um homem mau. Aleluia. Algum sobrevivente que eu possa usar de misericórdia? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando eu falo de misericórdia, será que você tem ciência de algo que muita gente diz não tem mais jeito? Deus, aleluia, Jesus. E veio a mão do Senhor sobre ti? E você sabe que foi Deus. Senhor da glória. Aleluia. Então, meus irmãos, esse homem Ziba, ele fala: ainda um. Mas veja bem que o inimigo, ele já começa a dar um relato da situação tua perante a Deus, para você não ser bem visto. Nesse momento ele não entende que Deus está se apoderando e que Deus sabe do pensar de cada um. Deus poderoso. Ainda aleluia. um. Seu nome é Mefibosete, mas ele é aleijado. Anda lá se arrastando, não serve nem para guerra, não serve para nada. Mas não foi isso que o rei perguntou. O rei perguntou: há alguém que eu possa usar de misericórdia, que seja da família de Jonatas, meu amigo? Deus, aleluia, Jesus. Ele não perguntou qual é a posição, qual é a situação daquele jovem. Aleluia. E ele já veio pondo defeito. Ele é aleijado, não caminha, não corre, não serve nem para guerra. Aleluia. Então, irmãos, Saul manda buscar aquele jovem, manda buscar, e vai a carruagem real, vai em Lodebar buscá-lo. Imagina a curiosidade do povo todo vendo chegar a carruagem. Nunca viram algo igual. E foram buscar o jovem. E ele chega, o rei diz para ele: a partir de hoje, enquanto eu for rei, tu vai sentar na minha mesa, tu vai almoçar comigo. Ou você acha que se você ficar no Senhor, tu não viverás momento também aqui na terra em que Deus vai te honrar? Você precisa ver na tua vida os sinais de Deus. Quando tentaram tirar minha vida a última vez, parou os rins, dilatou o fígado, eu perdi 32 quilos. Quem mora aqui na Vila IP me viu. E ninguém acreditava que eu ia passar. Mas aprove o Senhor de nos dar a graça para hoje vos encorajar e dizer para você: aqui na terra, Deus vai te dar sinais de que tu não é uma pessoa comum, tu não é normal. Normal é quem é do mundo, normal é quem é filho de Satanás, porque tu é a pupila dos olhos do Senhor, tu é a ovelha do aprisco do bom pastor. Aleluia! Porque tu vai entrar pela porta estreita, mas eu disse: fica no Senhor, e tu vai entrar por essa porta. Aleluia! Por quê? Porque Ele é Deus. Oh! Aleluia! Então Jesus, Ele dá sinais que Ele quer te livrar. Porque nesse período que nós estamos, quando Ele está com seu discípulo, Ele manda ir buscar um jumento, e Ele diz assim: ide, e na entrada da aldeia, à direita, está ali um jumento amarrado.
trazei-mo ele. Se alguém perguntar, ei, esse jumento é meu, dizei, o Senhor precisa dele. Qual é a tua posição no mundo espiritual? Você sabia que Jesus precisa de você? Você sabia? Oh, escuta, eu estou falando algo muito sério. Você sabia que Jesus precisa de você? Porque estava lá aquele menino com os pães e peixe. Aleluia. Estava lá aquelas talhas de água. Aleluia. Jesus precisa de você. Ele não faz nada sozinho porque Ele precisa de você. Deus, aleluia. Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar. E Jesus diz mais, trazei-mo. E aquele burro nunca tinha sido montado. Agora vamos imaginar, meus irmãos, pensa comigo. A natureza não se comunica? Se comunica. Vai lá na entrada de um capão, não sei, a gauchada sabe o que é capão, entrada de mato, e mete a foice numa árvore. Mete a foice numa árvore, ou mexa, entra ali e vê as gralhas, os papagaios. Dali um pouco, toda aquela mata ali, eles se comunicam. Agora pensa comigo, esse burro que trouxeram, e ele leva Jesus. Agora imagina ele com a manada de burro lá, com 80, 90 burros lá, na mangueira ou no potreiro. O que diria esse burro para os demais? Ei, ele diria para os demais burros. Ei, o burro falando, eu andei com o mestre. O burro, eu andei com o mestre. Às vezes, meus irmãos, há lutas em que nós temos que olhar para esse burro, porque ele por si próprio ele não tinha discernimento, mas quando ele vê a população que estava clamando e gritando, Hosana, 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 bem-vindo, dali 10, 15 minutos estavam dizendo, crucifica-o, porque nós precisamos nos pôr numa situação não de pessoas sábias, mas dependentes do Espírito Santo, porque quem nos ajuda é o Espírito Santo. Aleluia. Imagina, já estão sendo gerados os últimos pregadores da terra. Tem pregadores e pregadoras que estão no ventre da mamãe, tem pregadores que estão no colo, tem pregadores que estão tão criança que não querem estar na igreja, mas serão os últimos pregadores da terra. Oh, acordai, irmãos. A igreja do Senhor é uma igreja que se preocupe quando eu estou falando com vocês, enquanto que muitos pregadores dizem assim, ei, dá glória a Deus aí, irmão e irmã, pega na mão do irmão aí. Eu quero vos dizer, pensa seriamente, de que pode ser o último culto que tu participa, pode ser a última pregação que eu venho fazer. Pensa comigo, quando os levitas estão louvando o Senhor, pode ser o último louvor. Vivei cada dia por si próprio, porque o mal por si próprio amanhã será. Deixa Deus te abençoar. Não aceite com que a tua mente sustente o percurso da tua vida, mas te coloca, leia a Bíblia, busque o Senhor de todo o teu entendimento. Então nós estamos nesse tempo, irmãos, que as grandes, que se acham grandes igrejas, é só estudo, posição, mas igrejas, agora é a hora de um povo como esse que nós estamos aqui. E você precisa entender. Mas irmão, eu nem sei ler. Irmão, eu nunca me imaginei pregando. E você está preocupado com isso? Sabendo de que Ele é Deus, e que se Ele te chamou, Ele é Deus para te capacitar, Ele é o Senhor para mudar o teu estado psicológico. Aleluia. Então eu gritei para meu irmão orar comigo.
que o inimigo disse que queria entrar lá em casa. Passou-se ali uns 20 dias, minha filha disse: pai, eu quero trazer meu namorado aqui, quero te apresentar ele. E quando o inimigo estava na área, ele só tinha cabelo aqui em cima, cabelo comprido, ele tinha piercing por tudo, ele tinha piercing na língua, nos lábios. Não esqueci aquela imagem. E a minha filha disse: pai, muito bem, pode trazer. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei em casa, o rapaz estava lá. Estava na sala, quando eu cheguei assim, ele me deu um sorriso. Ele disse: é um prazer lhe conhecer. Quando ele pegou na minha mão, ele tirou o boné. A afeição era a mesma. E ele tinha piercing nos seus lábios, na língua. Então, mas como que Deus permitiu ir lá? Para você, irmão, e para você que talvez teu marido não esteja aqui, tu pode contar também. Eu estava sentado na sala da minha mãe na fé, e o inimigo entrou. E ele sentou numa cadeira, um homem sentou. E ele começou a me olhar dos pés à cabeça, me olhava. E eu meio ignorante, eu disse: sim, mas tu entrou aqui, tu está me filmando, tu está me olhando desde a hora que tu chegou aqui. Não, mas é que eu entrei aqui só para te falar uma coisa. Mas então fala. Eu entrei aqui para te dizer: deixa uma brecha na tua alma. Eu quero entrar como uma flecha na tua vida, tu vai ver. Eu disse para ele: tu vai te encontrar com Jesus. Ele disse: não, eu só entrei aqui para dizer isso. Ele disse para mim: sabe por quê? Pode falar. Porque tu tens um olhar de cobiça. Tu tens um olhar de cobiça. Agora pergunta para mim se o diabo estava mentindo. Não, mas ele é pai da mentira. Sim, ele é pai da mentira. Mas quando Deus manda ele falar, ele tem que obedecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu perdi 32 quilos. Ao 9º dia a morte veio. E ela veio, meus irmãos, eu vou falar uma coisa que tu nunca ouviu. Depois da presença de Deus, depois do manifestar de Deus na tua vida, a melhor coisa que tem para um cristão é a morte. Que coisa maravilhosa. E eu me arrumei no sofá, e ela veio, ela se apoderou de mim, e eu falei com ela: não me solte, pelo amor de Deus, não me solta, porque a minha alma se regozijava, a minha alma se alegrava, aleluia, e eu não queria ficar aqui, aleluia, porque eu nunca tinha sentido algo tão prazeroso, tão imenso. E eu disse para ela: não me solte, eu clamo, em nome de Jesus, não me solte, aleluia. Mas me passou um filme dali um pouquinho, eu acho que deu uns 3 segundos. E aí Deus me mostrou uma faixa na escuridão, tinha uma letra branca dizendo assim: eu vou te levantar. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Não estou dizendo que tu está caído, mas tu fará a diferença. Onde tu entrares, tu verás a presença de Deus. A presença de Deus. Aleluia. Aleluia. A maneira de Jesus fazer milagre, muita gente questiona. Porque tem muita gente que quer ensinar Deus a operar. Sabe? Eu estava pregando num culto, vai fazer 11 anos. Eu estava pregando, e daí tinha 2 mulheres. E uma falou comigo, ela disse, a minha irmã ouviu toda a pregação, mas ela não fala. E de imediato o Espírito Santo me trouxe aquela situação que Jesus vai, gospe no barro e dá vista ao cego. E o Senhor me trouxe aquilo ali, daí eu disse para ela: tu me ouve? Sim. Fez sinal que sim, mas tu não fala. Irmãos, isso é escândalo para a igreja. Isso é escândalo. Deus disse para ela: abra a boca. Ela abriu a boca, e eu fui na boca dela e
guria mora aqui na Zona Norte. Esses dias eu vi ela. Porque tem muita gente que anda com Jesus, é porque sabe que vai ter pão, vai ter peixe. Tem muita gente que anda com interesse. Aleluia. Eu ando com ele porque eu quero ele na minha vida. Eu quero ele. Aleluia. Esses dias eu vi ela. Eu não tenho nada contra, porque eu não prego sobre costumes e vestimenta. Eu vi ela estava com um cigarrinho nos seus lábios. Eu acredito que nunca mais foi na casa do Senhor. E Jesus continua fazendo a mesma pergunta para nós encerrar. Qual é o propósito que tu vem na igreja? Eu quero um carro, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Esqueça porque ele não vai dar. Não, eu quero Jesus. Opa. Diz a palavra do Senhor: buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão. Aleluia. As demais coisas serão. Busque o Senhor. Todo instante busque o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, a gente fazia um trabalho muito bom, muito grande. E se eu te dissesse, tu soubesse quem é que acabou com esse trabalho? Porque o povo quer posição. E quando ele chegou na posição, é ele que começa a decidir o percurso daqueles que são subordinados. Correu um comentário esse tempo atrás aí que eu fazia parte das facções. Por quê? Porque eu pregava lá no presídio. E para mim lá não tem facção. Facção para mim é as potestades infernais. Aleluia. E aí correu notícia. Daquele dia em diante, meus irmãos, no meu ministério, não me convidaram mais para pregar. Mas irmão, coitadinho de ti, coitadinho nada, irmãos. Disse a Bíblia que caia sobre eles. Porque a Bíblia te dá base para tu querer a justiça de Deus. Ou você acha que tu não é importante? Mais uma vez eu volto antes de encerrar. Você acha que tu não é importante? Pode juntar um avião da Gol, por exemplo, que vale quase, não sei, quase 1 bilhão. Ou 1 bilhão e 700 milhões. Reúne todos os aviões dele, todo o petróleo da terra, todo o ouro. E eu digo para você, o que tem mais valor para Jesus é você ou é tudo isso? É você. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. É dele. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tinha uma letra aí que eu até queria dar para os guris. Presta atenção na letra só para tu ver. Ele diz assim, ó: eu sou Deus que falei para Noé, faz tua arca para te salvar, onde os homens criaram tantos deuses e já se prostituem, filhos, mães e pais. Com Sadraque, Mesaque, Abednego, a fornalha não pôde funcionar. Se assim eu sou com todos que me servem, mandando livramento, podem confiar. Se tu confia em Deus, por que tu vai querer bater boca? Entende? Claro que ele tem projeto na tua vida. Claro. Não, mas eu fujo e ele não vai atrás de mim. Claro que não vai. Papai não vai atrás. Mas se tu vir até ele, ele está de braço aberto. Ele te levantará. Aleluia. Então, igreja, está chegando o tempo. E Deus vai levantar pregadores, homens cheios da unção, mulheres cheias da unção. Aleluia. E ele sabe que a senhora está pensando quando a senhora chegou. Sim, ele sabe. Aleluia. Fala comigo, Senhor. Então estão aqui os pregadores da última geração. E a igreja, meus irmãos, não toma ciência de que é necessário, como os irmãos falaram, estar junto. Estar junto. Aleluia. Eu conheço ovelha.
Eu conheço a ovelha. A ovelha, a visão dela é no máximo 15 a 17 metros. E quando a ovelha se afasta, lá no sítio onde eu morava, tem o chamado lobo, graxaim. E eles matam a ovelha só no pescoço. Agora eu digo para você, você reconhece que tu é frágil? E que Jesus tem cuidado de você? Deus amado. Qual é a importância que você acha que tu tem? Muito! Você é muito importante. Por que tu não trouxe ninguém hoje na igreja? Por que tu não convidou alguém? Se essas cadeiras falassem, elas diriam assim: ei, tu não convidou ninguém, eu estou só. A cadeira falando. Aleluia. Eu quero dizer para você que eu sou muito grato ao Senhor por essa grande oportunidade essa noite. E agora sim, porque eu não fiz isso no início, eu quero agradecer o pastor, grande amigo meu irmão, ele e sua família toda. Agradecer aos obreiros que na retaguarda também estavam em espírito. Aleluia. É assim, a igreja precisa de homens na retaguarda. Amém? E que você tenha convicção disso. Irmãos, eu parei de trabalhar e todo dia eu me oferto ao Senhor. Mas eu preciso fazer a vontade do Espírito Santo. Então todo dia eu me oferto. Todo dia eu parei de trabalhar. Eu estou com quase 70 anos. E eu quero gastar minha vida com o Senhor. Aleluia. E tem sido muito difícil para jejuar. Tem sido muito difícil até para orar. É um momento muito difícil na vida do verdadeiro pregador. Porque não adianta eu orar também e eu agir ao contrário do que eu estou clamando. E nessa noite, depois de agradecer ao pastor, sua família, os obreiros, eu quero agradecer a cada um de vocês, porque eu sei que em casa vocês vão conversar e vocês vão entender. Nós precisamos assumir nossa posição. E a tua posição é no rebanho do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Você que ainda não entregou-se a Jesus, eu não estou dizendo para tu pedir para Jesus, aleluia. Eu não estou dizendo para você dizer para Jesus, se você quer aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Meus irmãos, quem é o ser humano? O que eu quero dizer para você, quem aqui quer que Jesus te aceite como ovelha do aprisco dele? Quem aqui quer que Jesus te aceite, que ainda não entregou a tua vida para Jesus? Para que tu seja abençoado o dobro do que eu sou, tu precisa fazer parte do rebanho do Deus de Abraão. Aleluia. Aleluia. Todos que estão aqui já se entregaram a Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer um convite. E é só uma vez, lá no presídio. E eu não acreditava nisso. Jesus disse assim, pare. Eu estava pregando, ele disse, pare. Eu não acreditava, mas Jesus mandava parar de pregar. Eu parei. Daí o Senhor disse, eu vou libertar 7 almas. Daí o Senhor me deu, disse, você, eram 141 na galeria. Você que fez pacto 3 dias lá naquele quarto, no terreiro. O povo de Deus não fica 2 dias fechado, não fica um dia. Mas quem serve a Satanás se consagra 3 dias, bebendo sangue, tudo lambuzado de sangue. Você que quer ser livre a partir de hoje, entra aqui no meio. E Jesus disse, são 8. Também eu não acreditava nisso. Eu disse, eu já chamei. Quem quer ser livre aqui dentro dessa galeria? Tua família vai voltar. Sabia? Disse para eles, sabiam? Que até teu processo o inimigo esconde lá dentro do fórum, porque tu sabe que tu tem o chamado de Deus. E veio os 8. Veio os 8. Presídio, hospital, principalmente a ala de doentes mentais, são legiões de demônios. Para você entrar nesse lugar, você precisa ter convicção qual é a tua posição perante a Deus. Porque quando tu entra na galeria, quando tu entra na ala dos bens mentais, seja do Fátima, do Pompeia, quando tu entra, o teu corpo já manifesta algo contrário. Tu sente uma luta no teu corpo físico. Agora imagina, meus irmãos, os demônios têm que se abrir para você entrar
e falar do Deus poderoso. Aleluia. Oh, pensa comigo os demônios abrir alas para que o servo de Deus, a serva de Deus, está entrando para falar da palavra poderosa. Tem muita gente que o Espírito Santo vai tocar para você ter o desejo de falar de Jesus para alguém. Mude a vida das pessoas, fale de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero convidar aqui, como o Senhor me levou algumas vezes no hospital, e hoje praticamente eu estou num período esperando no Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei se Ele vai me recolher logo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu sei quando Ele está falando. Eu quero só convidar agora. Eu sei, por exemplo, eu sei certas coisas, mas às vezes, para não te envergonhar, eu não faço isso, eu não aponto o dedo, porque aqui não é um lugar de adivinho, não. Aqui é um lugar da manifestação da glória, da misericórdia do Altíssimo. Você que está com problema de saúde, você que está com problema de saúde, eu quero te chamar agora urgente aqui na frente. Se tu quiser vir, se tu não quiser vir, não precisa vir também. Porque uma coisa eu te digo, a igreja não vai poder fazer nada por você. Essa situação é tu e o Senhor. Aleluia. Passe aqui na frente. Olha, irmão, se tu quiser passar aqui, tu passa. Tu sabe da tua situação. Tu sabe, depois do culto, daí não precisa entrar no assunto comigo. Porque depois do culto, sobre essas situações, a gente não... Nós vamos orar. Você pode vir representando alguém lá da tua casa. Venha representando, porque Deus sabe, está passando na tua mente a imagem daquela pessoa. Nós vamos orar. Porque nós não estamos aqui para agradar ninguém, mas nós estamos aqui para honrar a Deus e para você ver na tua vida a diferença. Porque nós vamos nos levantar contra as potestades infernais, todo o corpo de obreiro. Vamos entrar em oração. E o Senhor, aleluia, estará tocando na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que os seus anjos já estão acampados nessa rua, nesse bairro. Não há demônio que resista à tua presença. Porque aqui é um corpo, Senhor, de pastores, obreiros, há pessoas do círculo de oração. Nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. Então, olha, irmãs, tem coisas que o Senhor nos permite saber, mas nós não somos de escandalizar ou às vezes fazer com que a pessoa passe vergonha. Que nem todos estão preparados na casa de Deus para participar de um culto como esse. Porque a escola de samba, eu tenho ali perto de casa, fica a noite toda, mas na casa do Senhor, se tu passar uns minutos, já é uma inflação. Eu quero dizer para você, irmã, presta atenção, você é uma jovem. Olha a humilhação que tu tem passado. Será que tu quer que continue isso ainda na tua vida? Olha o quanto tu tem sido humilhada. Mas é hora de tu te levantar na presença de Deus. É hora de tu dizer para Jesus: eu não aceito mais isso. Porque tem pastores, tem obreiros se levantando em oração a meu favor. E eu estou na casa do Deus de Abraão. Espírito Santo, aqui estão os tabernáculos. E não haverá manifestação de demônios, porque eles não resistem à presença do nosso Deus. Nada fica oculto ou escondido. Porque a tua mão poderosa, querido, tua mão poderosa, Senhor, vai tocar em cada tabernáculo, cada morada do teu Espírito. E vão conectar lá fora, tinha um louco pregando. E ele disse que a mão poderosa de Deus tocou no meu corpo. E eu fui curada. Aleluia.
Você que já pensou em tirar a tua vida, entenda que é uma ação de demônios. Você é importante. Como que tu vai planejar tirar a tua vida? Fecha teus olhos. Espírito do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos um clamor, uma súplica na presença do seu trono. Eu até creio que o Senhor se levanta para contemplar a veracidade dos nossos corações na tua presença. Vem agora curar, vem tocar agora, querido Deus. Em nome de Jesus Cristo, sai todo mal, toda inflamação, todo vírus, toda bactéria. Em nome de Jesus, sejam tocados todos que estão aqui agora, porque o Senhor continua dando vista, o Senhor continua purificando, o Senhor continua preparando um povo, Senhor, um povo forte na tua presença, que são dominados pelo teu Espírito Santo, que são guardados pelo teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, nenhum plano das diversidades surtirá efeito, porque o sangue de Jesus cobre ela nessa noite. Nunca mais sairá uma gota do teu sangue da cruz do Calvário sobre ela, e nenhuma seta do mal atingirá, porque o Senhor guardará, o seu propósito se cumprirá, em nome de Jesus. Venha abençoado em tocar cada moça, em nome de Jesus. Que seja tuas mãos, não as mãos do teu servo, que seja a tua autoridade sobre nós, restaurando, Senhor, porque a tua igreja precisa ter milagre, tua igreja precisa sonhar, tua igreja precisa ter visão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor tem ouvido o nosso clamor.